São 18 horas. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso segundo webinar. Esse segundo webinar da termotécnica vai falar sobre distância de segurança em PDAs, em proteção contra descargas atmosféricas. Ok? Hoje nós temos dois convidados. Um é o Felipe Barbosa, ele trabalha na área de projetos da termotécnica, e o outro é o Sérgio Santos, que é um profissional também já muito conhecido na área de proteção contra as descargas atmosféricas, principalmente na parte 2. Ele é também palestrante dos cursos da termotécnica. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, Felipe e do Sérgio. É um prazer tê-los conosco nesse evento nosso aqui. Ok? Então, esse evento, o webinar, é um evento mensal que a Termotécnica vai promover todos os meses. Já temos a programação para os próximos 12 meses. Esse é o segundo evento. Então, vão ficando ligados aí nos nossos canais, porque nós vamos, com bastante antecedência, 2 a 3 semanas com antecedência, divulgar sempre os próximos eventos. Ok? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Meu nome é Normando, eu sou diretor de engenharia da termotécnica para raios. A minha primeira formação é eletrotécnica, depois formei em engenharia civil e depois fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho. Faço treinamentos da SPDA desde 1993, fui relator da norma NBR 5419, versão 2005, e sou membro atuante na revisão da norma NBR 5419, versão 2015, que já está em revisão, com previsão dentro de 2 anos mais ou menos, se tudo correr bem, se não houver muitos imprevistos, deverá ser publicada. Junto comigo está o Sérgio também nessa comissão da norma, ajudando e dando nossas contribuições. Então, hoje teremos a apresentação do Felipe e do Sérgio. Os temas que vão ser discutidos são basicamente os mesmos, os tópicos, né? Mas o Felipe, ele vai focar mais no SPDA, da porta para fora, ok? E o Sérgio vai focar da porta para dentro, que seriam as medidas de proteção contra surtos. Então, o Felipe vai falar mais dentro da parte 3 da NBR 5419. E o Sérgio vai falar da parte 4, que são as medidas de proteção contra surtos, e como que esses temas se encaixam nas duas partes da norma. Então, eles vão começar com a fundamentação teórica, vão falar de centelhamentos perigosos e suas consequências, isolação elétrica do SPDA externo, distância de segurança ou distância de separação, vão falar sobre os coeficientes KI, KM e KC, métodos para avaliação do valor de KC, o valor simples e o valor mais completo. É o Felipe quem vai abordar essa questão. Vamos falar de exemplos práticos também. E uma questão que normalmente o pessoal coloca muito nos nossos canais de dúvidas, e quando não é possível atender à distância de segurança, o que é que eu faço? Então vamos falar sobre as equalizações de massas metálicas e a equitencialização das linhas de entrada de energia e de sinal, ok? Então, gente, a partir de agora, com vocês, o Felipe Barbosa vai dar o foco na parte 3 da NBR 5419. Felipe, bem-vindo. Com você está a palavra, assuma aí e coloque a sua apresentação, por favor. Obrigado. Obrigado, senhor Normando. Vou compartilhar aqui. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria também de agradecer a oportunidade concedida pela Termotécnica para Raios, de estar hoje me apresentando, e dizer que é uma grande honra estar ao lado de dois grandes nomes, né, da área de proteção contra descargas
atmosféricas, que é o engenheiro Normando e o engenheiro Sérgio, dois nomes reconhecidos nacionalmente nessa área. Eu vou iniciar com uma pequena apresentação sobre mim. Meu nome é Felipe Barbosa, eu sou formado em eletrotécnica com ênfase em automação industrial pelo Cefet Minas. Atualmente eu estou ampliando minha área de conhecimento em engenharia elétrica na PUC Minas. E já há alguns anos, né, na minha carreira, eu tenho me dedicado exclusivamente à área de proteção contra descargas atmosféricas, atuando, né, ativamente no setor da termotécnica para raios, no setor de engenharia, e a minha expertise, né, na área, ela vem de uma jornada de anos de trabalhos em campo em todos os lados do Brasil, todos os cantos do Brasil, elaborando projetos, participando de inspeções de SPDA. Então, meu conhecimento vem da prática e também de escritório, né? Atualmente como supervisor de projetos no setor de engenharia da termotécnica para raios. E conforme foi bem introduzido pelo senhor Normando, hoje nós vamos responder a este questionamento: quando realizar as equipotencializações? Este é um questionamento que chega a nós pelo suporte técnico. Muitas vezes, alguns projetistas eles chegam a nós com este questionamento. Muitas vezes, até nós mesmos da termotécnica, nós temos que parar, né, para refletir um pouco, conforme nós estamos elaborando o projeto, sobre fazer ou não equipotencialização de uma massa metálica ou outra. É o exemplo, como vocês estão vendo na foto, nós temos uma descida. Essa descida, ela está entre duas massas metálicas consideráveis. Nós temos a estrutura de uma câmera e nós temos uma massa metálica mais inferior. E aí vem o questionamento: fazer ou não as equipotencializações nesse caso? Né? Quais são as consequências de fazer elas e quais são as consequências de não fazer elas? Né? Eu já adianto que a distância de segurança está diretamente relacionada a essa questão. Né? A distância de segurança ela vem com o objetivo de eliminar centelhamentos perigosos. Então, basicamente, essa resposta está relacionada às questões envolvendo distância de segurança. E por isso, nós vamos iniciar com uma fundamentação teórica bem rápida, para poder entender de onde que vêm os conceitos relacionados a essa questão de isolação do SPDA e distância de segurança. Então, entender distância de segurança é entender o motivo que nos leva a atendê-la ou fazer as equipotencializações. E essas questões, elas estão relacionadas aos centelhamentos perigosos que podem acontecer nas instalações. Esses centelhamentos, eles ocorrem principalmente quando nós temos uma edificação, como vocês podem ver na imagem, na tela, nós temos uma edificação. Essa edificação, ela contém SPDA, ela está protegida por SPDA. Nós temos o condutor de captação, condutores de descida e condutor de aterramento. Internamente, nós temos tubulações, eletrocalhas e equipamentos metálicos. Esses equipamentos, eles formam com o SPDA laços indutivos, que são responsáveis pelo aparelhamento de tensões induzidas. Então, como que é o processo? Então, nós já entendemos que o SPDA, né, junto com essas massas metálicas, formam esses laços indutivos, e aí acontece o impacto direto de uma descarga atmosférica no SPDA. Com isso, correntes impulsivas vão ser conduzidas pelos condutores, e a condução dessas correntes impulsivas vai fazer com que o campo eletromagnético varie muito rapidamente em um curto espaço de tempo. Então, nós temos um pico do campo eletromagnético que ele vai variar num pequeno espaço de tempo. Essa pequena variação vai acoplar nos laços indutivos, fazendo com que surjam as tensões induzidas. Então, o que causa a formação das tensões induzidas é a passagem de corrente pelos condutores do SPDA, e aí, em vários pontos da instalação, vão ocorrer essas tensões induzidas. Essas tensões induzidas, elas levam a diferenças de potencial em diferentes pontos da instalação.
Quando essas diferenças de potencial elas têm uma amplitude tal que ela é capaz de fazer com que ocorra a ruptura do dielétrico que separa a descida ou a captação da instalação metálica, ocorre o que nós chamamos de arco elétrico. A norma, a 5419, ela reconhece o arco elétrico como centelhamento perigoso. E ela diz em todo o seu texto, em todo o corpo da norma, ela diz que é necessário evitar com que os centelhamentos perigosos ocorram. É necessário, então, implantar medidas para que sejam evitados esses centelhamentos. Então, por que é necessário? Por que por que a norma se preocupa tanto com a eliminação desses centelhamentos perigosos? A norma se preocupa porque eles trazem danos muito prejudiciais, tanto às pessoas quanto para as instalações, as edificações. Esses danos estão relacionados a choques elétricos que podem acontecer com as pessoas nas proximidades do SPDA. Também podem ocorrer, em algumas situações, incêndios. Os centelhamentos perigosos são grandes causadores de incêndios, quando nós temos um SPDA que não tomou cuidados para evitá-los. Em situações mais complicadas ainda, como, por exemplo, áreas classificadas que possuem risco de explosão, como, por exemplo, postos de combustíveis, tanques metálicos que possuem, né, algum conteúdo inflamável, como, por exemplo, gasolina, álcool, pode ocorrer, inclusive, nessas situações, devido aos centelhamentos perigosos, pode acontecer alguma explosão. E por isso, a 5419, ela se preocupa tanto em eliminar a ocorrência destes. Então, o que fazer para eliminar os centelhamentos perigosos? O que deve ser feito? A norma, ela recomenda que seja implementado o SPDA interno. O SPDA interno, ele é composto ou por ligações equipotenciais. Essas ligações são conforme o item 6.2 da NBR 5419, parte 3, de 2015. Ou então, a 5419, a norma, ela recomenda que sejam realizadas a isolação elétrica. Essa isolação elétrica é o assunto deste webinar. Nós estamos aqui discutindo como realizá-la. E para realizá-la, nós precisamos atender à distância de segurança. Essas questões relacionadas à isolação elétrica, vocês encontram no item 6.3 da NBR 5419 de 2015. Então, agora nós vamos discutir um pouco sobre a isolação elétrica. A isolação elétrica do SPDA externo, como nós vimos anteriormente, é uma medida de SPDA. É uma medida necessária para se evitar os centelhamentos perigosos. E como nós realizamos a isolação elétrica? Essa isolação elétrica ela é obtida a partir do atendimento da distância de segurança. E a norma define ela como uma distância entre duas partes condutoras na qual nenhum centelhamento perigoso deve ocorrer. Ou seja, a isolação elétrica entre o SPDA e as instalações internas ou estruturas metálicas, ela pode ser obtida pela adoção de uma distância D superior à distância de segurança. Então, quando nós temos uma descida do SPDA externo, e nós queremos saber se essa descida está afastada o suficiente para que não ocorra o centelhamento perigoso, é necessário nós encontrarmos o valor de S para então afastar um em relação ao outro dentro da distância de uma distância superior à distância de segurança. E como nós podemos encontrar esse valor? Como ele é calculado? A 5419, né, lá no item 6.3, ela nos fornece essa equação, que é a mesma que vocês podem encontrar na norma internacional, a IEC. Então, a distância de segurança, ela depende de alguns coeficientes e depende de um comprimento L. O coeficiente, nós temos os coeficientes KI, KM, KC e o comprimento L. É importante ressaltar aqui que a distância de segurança que vai ser fornecida, nós vamos encontrar ela em metros. Então, para os projetistas, é importante ter essa noção de que o valor encontrado será em metros.
Vamos começar entendendo quais são os coeficientes envolvidos. O primeiro coeficiente que nós vamos encontrar, o coeficiente KI, ele está relacionado à corrente da descarga atmosférica. Como cada classe do SPDA ele é projetado, né, ele é dimensionado para diferentes correntes da descarga atmosférica, por exemplo, para nível 1 nós temos a corrente de 200 kA, a corrente impulsiva, e para nível 2 nós temos uma corrente de 150 kA. Então, é fácil imaginar que para o KI, como ele está relacionado a essa corrente, nós vamos encontrar diferentes valores. Então, por exemplo, nós temos o valor de KI para o SPDA classe 1 de igual a 0,08. Para a SPDA classe 2, 0,06. Para a SPDA 3 ou 4, 0,04. Outro fator importante, né, que nós vemos na equação é o fator Km. Este fator ele está relacionado ao material isolante que separa o SPDA da massa metálica ou da instalação interna em consideração. Nós temos a norma, né, a 5419, ela considera dois materiais, que seria ar e concreto ou tijolos. Para o ar, ela nos fornece um Km igual a 1, e para concreto ou tijolos, ela nos fornece um Km igual a 0,5. Então, sempre que nós formos calcular a distância de segurança, é importante ter a ideia de qual é o material que separa SPDA da instalação interna ou instalação elétrica, né? É importante verificar também que o concreto e tijolos, né, eles são materiais isolantes menos eficientes que o ar, nessa questão de ser um dielétrico, né? Ele é um dielétrico menos eficiente que o ar. Então, ele vem aqui na equação dividindo ela. Ou seja, como nós temos um fator igual a 0,5, no final das contas, nós estamos dobrando o valor da distância de segurança. Então, quando o material que separa concreto e tijolos, quando o material que separa o SPDA da instalação interna é concreto e tijolos, nós temos que atender a uma distância de segurança maior, uma distância de isolamento maior. Outro fator importante é o fator Kc. O fator Kc ele está relacionado à divisão da corrente da descarga atmosférica. No exemplo que vocês podem ver na imagem, nós temos o SPDA isolado, em que a corrente da descarga atmosférica, ao atingir aquele poste captor, ela só tem um caminho para percorrer até o aterramento. Como nós podemos ver, então, nessa situação, é fácil de observar que o Kc ele vai ser igual a 1. A norma 5419, ela define um método, uma abordagem que ela chama de abordagem simplificada. Para essa abordagem, ela nos fornece o valor de Kc para diferentes situações de descidas. Então, se nós temos uma edificação com duas descidas, ela vai nos fornecer um valor de Kc igual a 0,66. Para uma situação em que nós temos 3 ou mais descidas nessa edificação, nós temos que o Kc é igual a 0,44. É importante ressaltar, porém, que a abordagem simplificada ela tem que ser aplicada com os devidos cuidados. Muitas vezes, para edificações mais altas, não é o ideal se aplicar essa abordagem simplificada, né? E também é importante ressaltar que a abordagem simplificada vai nos fornecer um valor um pouco maior do que a distância de segurança realmente é. Ela vai ter uma margem de segurança maior. Ela é um valor mais conservador. Muitas vezes a gente precisa analisar ponto a ponto, porque fazer a equipotencialização pode trazer, em algumas situações, menos vantagens do que não fazê-la, desde que a distância de segurança esteja sendo atendida. Agora, caso seja necessário, nos seus projetos, identificar um valor de Kc mais próximo, né, um valor de Kc mais completo, o anexo C da 5419, ela fornece essa abordagem mais completa, que ela apresenta, né, várias situações em que vocês podem estar utilizando
para poder calcular com mais exatidão o valor de Kc. Por fim, o último componente dessa equação é o comprimento L. O comprimento L é o comprimento expresso em metros ao longo do subsistema de captação ou de descida, desde o ponto onde a distância de segurança está sendo considerada até a equipotencialização mais próxima. Nessa imagem aqui ao lado, nós podemos ver que para este equipamento aqui mais em cima, nós estamos considerando uma distância de segurança S1, e ela é obtida utilizando este comprimento L, que vai desde este ponto, onde nós temos o equipamento, até a equipotencialização mais próxima, que é logo aqui abaixo. Para por exemplo, aqui para este equipamento aqui, ele está mais abaixo. Neste caso, nós temos que o comprimento L, ele vai ser a partir deste ponto até que potencialização mais próxima, no caso, a malha de aterramento. É importante observar aqui nessa situação que a distância de segurança varia linearmente com o comprimento L. Então, quanto maior for o comprimento L, maior será a distância de segurança. Agora que nós entendemos quais são os fatores associados à distância de segurança, agora que nós entendemos os conceitos por trás das questões que envolvem distância de segurança, agora nós sabemos também como calcular este fator, nós vamos aplicar o exemplo na prática. Este exemplo é aquela foto inicial que surgiu o questionamento que levou a este webinar. Devemos ou não fazer as equipotencializações dessas massas próximas a esta descida que está centralizada entre elas? E aí, para responder, a gente tem que fazer o cálculo da distância de segurança. Nós devemos fazer esse cálculo. Considerando que a primeira situação é a câmera, nós temos que o comprimento L ele é de 10 metros. Ele vai ser considerado desde a câmera até a malha de aterramento. Em campo, nós levantamos isso. O KI, nós vamos considerar 0,04. Este KI ele está relacionado à classe do SPDA, lembrando, né, neste caso, para nível 3 ou 4, considerando, por exemplo, que essa edificação ela se enquadre no nível 4 de proteção. O KC, ele está relacionado, ele é o fator, né, relacionado à divisão da corrente da descarga atmosférica. Então, neste caso aqui, imaginamos que essa edificação ela possui mais de 3 descidas. Neste caso, o fator é 0,44. O material que separa descida da câmera é o concreto. Então, o fator Km será 0,5. Aplicando a equação da distância de segurança, nós vamos encontrar um S igual a 0,352 metros. Ou seja, a distância D de segurança, né, a distância que nós precisamos afastar, né, que precisa ter de afastamento entre descida e massa metálica, ela deve ser maior do que a distância S calculada, de 35,2 centímetros para a isolação. Em campo, nós fomos lá, né, neste levantamento e medimos a distância entre a câmera e a descida. E encontramos um valor igual a 66 centímetros. Como a distância D, 66 centímetros, é maior do que a distância de segurança de 35,2 centímetros, não é necessária a equipotencialização. E nesse caso em específico, no caso da câmera, essa não realização da equipotencialização, ela traz muitas vantagens. Se nós precisássemos equipotencializar, seria necessário o uso de um DPS no ponto em que os condutores dessa câmera entram na edificação, encarecendo a instalação. Então, nesse caso específico, atender a distância de segurança, verificar que a instalação está atendendo a distância de segurança, traz muitas vantagens. E um outro exemplo, né, seria aquela massa metálica que está um pouco mais abaixo. Vamos considerar que ela tem 6 metros de altura. Então, o nosso L, nessa situação, né, considerando desde este ponto mais alto dela até o subsistema de aterramento, vamos considerar um L igual a 6 metros. Vai ser o único fator nessa situação que vai diferenciar da situação anterior. Nesse caso, nós encontramos, aplicando a equação,
uma distância de segurança igual a 0,211 metros. Ou seja, a distância D que devemos adotar, ela tem que ser superior à distância de segurança igual a 21,1 centímetros, para que possamos encontrar, né, para que possamos atender à isolação. Em campo, nós verificamos que essa distância D é igual a 83 centímetros. Como a distância D, de 83 centímetros, é superior à distância de segurança de 21,1 centímetros, não é necessário fazer equipotencialização novamente. Algumas considerações, elas têm que ser feitas. A distância de segurança, ela não se aplica para captação natural, que é a situação em que nós temos uma telha metálica eletricamente contínua. Nessa situação, a distância de segurança, ela tem que ser obtida no comprimento das descidas externas. Então, se nós temos, por exemplo, uma captação, essa captação ela é em telha eletricamente contínua, nós só vamos considerar o nosso comprimento L a partir das descidas, sendo essas descidas externas. A outra situação em que não se aplica a distância de segurança são para descidas naturais, como, por exemplo, o SPDA estrutural. Para essa situação, nós não consideramos distância de segurança, nós podemos considerar, aliás, nós devemos considerar apenas para captação. Afinal de contas, os condutores de captação, eles também têm que ser afastados das massas metálicas da captação. Então, por exemplo, um mastro, ele deve ser afastado da antena na distância D, que é superior à distância S calculada. Isso, como eu disse anteriormente, traz muitas vantagens, como, por exemplo, a eliminação do DPS classe 1. E quando não é possível atender a distância de segurança? Nós fizemos o cálculo, vimos que essa distância de segurança ela é maior do que a distância D que nós podemos adotar. Então, por exemplo, no exemplo da foto, nessa foto em que nós temos uma descida, a foto chama atenção para a distância de segurança em relação a uma outra massa metálica um pouco bem próxima. Digamos que nós não podemos afastar essa descida. E aí, o que nós fazemos? E na outra situação, essa outra foto, né, uma foto de uma cobertura, ela foi tirada por drone, né, nós fazemos inspeções via drones também. Nessa situação, por exemplo, nós temos muitas massas metálicas e o condutor de SPDA, ele circula próximo a elas e não é possível fazer esse afastamento. Então, o que deve ser feito em situações como essa? Para responder essa pergunta, né, para dar continuidade ao assunto, e falar agora de equipotencializações, que é o que responde a essas questões, eu vou dar agora a palavra ao seu Normando, que vai convidar o engenheiro Sérgio para dar continuidade ao assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter contribuído, né, mesmo que pouco, com o conhecimento de vocês a respeito de PDA, e quaisquer dúvidas, nós vamos atender as dúvidas ao final. Ok, Felipe, obrigado pela sua participação. Obrigado. Ok, eu só queria avisar o pessoal que está nos assistindo que se quiserem começar a colocar dúvidas aí no YouTube, podem colocar as dúvidas, elas serão repassadas para os palestrantes. E queria também aproveitar, antes do Sérgio entrar, para mostrar um negócio aqui interessante, que é exatamente isso aqui. Ou seja, nós queríamos falar para quem não nos conhece que nós fazemos treinamentos de curso da SPDA, e isso tem 22, 23, uns 25 anos mais ou menos, só que agora, devido à pandemia, estão sendo feitos remotamente, ok? Então, temos dois tipos de curso no momento, poderá haver mais no futuro. São os dois online, ok? Um é da SPDA e MPS, que é a parte 2, parte 3 e parte 4, que a gente chama de pleno. Para quem não sabe nada, esse é o curso ideal para começar a entender um pouco de PDA, de proteção contra descargas atmosféricas. E o outro curso é um curso avançado, de SPDA avançado, de fazer projeto mesmo, botar a mão na massa, na ferramenta
e tomar as decisões, usar embasamento dentro da norma, fazer o gerenciamento de risco, lista de material, definir os detalhes de CAD que vão ser usados. Então, é todo o processo, todo um protocolo de como fazer um projeto de cabo a rabo, ok? Então, estamos com uma promoção especial de 15% a 20% de desconto. É a nossa semana de promoção. Quem quiser mais informações, pode mandar um e-mail para eventos@tel.com.br ou mandar um WhatsApp para esse telefone aqui, que a Amanda, que é responsável pela administração dos eventos, vai conversar com vocês e acertar essas questões aí, ok? De datas, de valores e tudo mais. Esse desconto promocional é só até dia 12 desse mês. Então, se você tem interesse em fazer mais, em aprender mais do que nós estamos falando aqui, se inscreva nos nossos cursos e venha conosco aprender a ser um profissional e se especializar nessa área aí, ok? Então, Filipe, obrigado pela sua participação. Agora eu vou chamar o Sérgio, engenheiro Sérgio, para assumir a parte dele e dar o enfoque na distância de segurança dentro da parte 4 da NBR 5419. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Obrigado pela Norman. sua presença. Aproveitando rapidamente, enquanto eu compartilho a tela aqui, lembrando que aquele telefone que o Normando mostrou ali, ele é DDD 31. Ah, perdão, Tá? exatamente. Então, senão, pessoal... Antes, desculpa. você me ajuda um pouquinho, Norman? Está aparecendo a tela já? Sim, tá, tudo tranquilo. Pode assumir. Tá. Pode. Então, vou começar aqui, tá? Agradecendo o Normando, agradecendo o Felipe, ótima apresentação que ele fez aqui. O Felipe é um jovem profissional, muito talentoso, muito estudioso, né? Participou do curso também, né? Apesar de trabalhar na termotécnica, ter o envolvimento, os profissionais da termotécnica fazem o curso mais de uma vez para se reciclar. Uma coisa é o trabalho nosso no dia a dia, outra coisa é o curso, que a gente já pega um enfoque um pouquinho diferente. Meu nome é Sérgio Roberto Santos, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou mestrando em energia, na área de energia no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Eu sou membro das comissões da ABNT, eu participo de algumas, que elaboram normas sobre PDA, proteção contra descargas atmosféricas, DPS e aterramento. Tá? Então, a gente procura ter uma visão teórica da coisa, a gente precisa trabalhar na norma, não é nosso envolvimento com a norma é porque realmente existe um gosto, um prazer no que a gente faz, e também na parte do curso mais especificamente, quando vocês viram aqui o Felipe falando, ele mostrou fórmulas para vocês, cálculo, mas é sempre do ponto de vista de quem trabalha, quem atende cliente, quem entrega projeto, quem tem prazo para cumprir, quem pega situações pepinos assim. Então, a gente procura, tem muita informação para passar aqui. E nessa continuação de informação para passar aqui, a gente queria passar para vocês aqui também, voltar um pouquinho só nessa questão do SPDA isolado e o SPDA não isolado, reforçando aqui, para não perder aquilo que o Felipe falou aqui. Eu tenho um SPDA não isolado, ou seja, o SPDA não isolado, os componentes do SPDA estão em contato com a estrutura da edificação. No exemplo que eu usei aqui, que eu selecionei, já é um sistema fotovoltaico. Poderia ser uma caixa d'água metálica no alto do prédio, de uma antena, do corpo de um aparelho de ar-condicionado ou do corpo do elevador que fica no teto do prédio. Qualquer elemento da construção, qualquer elemento estrutural do prédio, da edificação, que está em contato com o SPDA, eu tenho um SPDA não isolado. Não está isolado. A corrente que passa pelo SPDA, uma parcela dessa pode passar também pelo elemento que faz parte da edificação, nesse caso, as células fotovoltaicas. No caso do SPDA isolado, que é o exemplo da direita, não existe nenhum contato físico, mecânico, galvânico, entre o SPDA e as estruturas metálicas, nesse caso, nem essas eletrocalhas de piso, esses dutos de piso que os senhores estão vendo aí, nem a parte do frame, da moldura e das células fotovoltaicas. Então, eu faço opção pelo SPDA isolado quando eu não quero que a corrente da descarga atmosférica entre em contato com partes da instalação. Eu faço o SPDA não isolado quando isso já não se torna um problema para mim. Isso são opções que eu faço, ter o SPDA isolado ou não isolado. Agora, não basta que não exista o contato físico, não basta isso.
porque mesmo eu separando, dependendo da diferença de potencial entre as partes, pode ocorrer um centelhamento. Por que o Felipe insistiu tanto no centelhamento perigoso? Primeiro, porque eu não controlo. É um centelhamento que eu não sei para onde ele vai. Ele pode perfurar a placa fotovoltaica, o módulo fotovoltaico, ele pode passar pelo ar e, se for numa atmosfera explosiva, pode explodir, tá certo? Ele pode, no caso também do sistema fotovoltaico, se eu conduzir essa corrente pelas placas, ela pode danificar as células fotovoltaicas. Então, o centelhamento é a perda de controle. O centelhamento é um efeito indesejado que acontece. Então, para que, de fato, o SPDA seja isolado, eu tenho que calcular aquela distância de segurança. Cada vez mais. É muito comum nas nossas apresentações aqui a pessoal questionar: mas antes não era assim, antes não fazia assim. Gente, a natureza das coisas tem mudado. Então, hoje você tem edificações menores que têm mais coisas dentro dela, mais sistemas de informática, sistemas de automação. Então, antigamente, eu trabalhei em indústria de cimento, só um exemplo, a gente tinha muito espaço. Espaço não era preocupação, para a gente colocar um painel, para a gente colocar uma eletrocalha. Então, naquele tempo, antigamente, a distância de segurança não era uma coisa tão importante assim. Hoje ela passa a ser, porque existe maior confinamento. Então, a gente precisa ter mais cuidado para que a descarga atmosférica, uma parcela dela que entre na edificação, não cause centelhamento e as consequências desse centelhamento sejam nocivas para a gente. Então, essa é a natureza da distância de segurança. A gente precisa calcular. Vocês podem olhar aqui pela essa fotografia aqui, que eu tenho um S. Tá certo? Dependendo da distância de S, desculpa, uma corrente passando por aqui pode centelhar e passar por essa antena. Pode ser uma coisa que eu não queira, porque a espessura desse poste metálico pode não ser suficiente para conduzir uma corrente. Licença, porque a garganta seca mesmo. Ou então pode ser que o simples centelhamento danifique essa estrutura aqui. Então, se a gente não consegue obter a distância de segurança, a distância D não é a distância de segurança, a gente precisa afastar. Só que, como eu falei para os senhores, existe uma limitação para isso. Eu não posso colocar esse captor aqui fora do prédio. Eu não posso jogar a antena flutuando no ar. Então, existe uma limitação da distância que eu consigo separar as coisas. Então, se eu não consigo separar, a alternativa seguinte é equipotencializar. Gente, o nosso curso, se vocês imaginassem a ênfase que a gente dá na equipotencialização, que eu acho que é um dos conceitos mais mal entendidos, mas, ao mesmo tempo, mais importantes. A gente fala muito de equipotencialização durante o curso. E aqui também a gente fala de equipotencialização. Só que a gente fala de equipotencialização indireta. A equipotencialização indireta, ela é aquela equipotencialização onde não existe um contato, não existe uma ligação galvânica, metálica, condutiva entre as partes, durante 99% do tempo, eles estão isolados, mas quando uma diferença de potencial chega a um determinado ponto, automaticamente é estabelecida essa ligação. Então, a equipotencialização indireta é aquela equipotencialização que eu estabeleço apenas quando é necessário. E quando é que é necessário? Quando a diferença de potencial entre as partes se torna perigosa. Certo? Então, isso se chama equipotencialização indireta. Operacionalmente, em regime permanente, durante as operações normais da instalação, as coisas estão isoladas, mas na presença de diferenças de potencial que esse isolamento não consegue manter, aí eu parto para o lado oposto. Eu ligo. Já que eu isolei 60 Hz, chega uma hora que eu não isolo mais, começa a centelhar. Então, liga de uma vez só, porque pelo menos o caminho por onde essa corrente vai seguir é mais seguro. Tá certo? É um caminho metálico e não um ar ou outro meio supostamente isolante, onde eu tenho uma queda de potencial muito grande, então eu tenho uma dissipação de energia muito grande também. Essa energia dissipada ela pode se tornar perigosa. Então, nesse caso aqui, só exemplificando, eu tenho a equipotencialização indireta do fornecimento de energia. Eu vou usar um termo errado, de propósito, estou alertando, mas eu peço licença. Eu estou aterrando condutores energizados.
eu não estou aterrando, é errado, eu estou equipotencializando. Mas, para que fique mais claro, num curso, a gente precisa usar analogias e tentar explicar as coisas. Então, eu estou, num certo sentido, aterrando, mas, na verdade, eu estou equipotencializando, ou também, falando de uma forma que é precisa, eu estou curto-circuitando. Não tem problema, porque esse curto-circuitar acontece só durante a presença do surto, que são alguns milionésimos de segundo. Eu estou fazendo a equipotencialização indireta também das linhas de energia e das linhas de sinal. Eu abro um baita de um parênteses aqui para lembrar vocês. O que eu faço em energia, eu tenho que fazer em sinal. É impressionante como existem projetos hoje que são muito bem feitos em termos de energia e simplesmente desconsideram a equipotencialização indireta das linhas de sinal. O equipamento vai queimar da mesma maneira, porque o raio não distingue linhas de energia e linhas de sinal. Ele só encontra um caminho para seguir e ele vai seguir por esse caminho, desde que seja metálico. Então, eu aqui peguei as linhas de sinal e potencializei. A linha telefônica é a mesma coisa, sendo metálica. Aqui a tubulação metálica de água, eu equipotencializei diretamente nessa barra de equipotencialização aqui. Poderia ser um BEP, barra de equipotencialização principal, poderia ser um BEL, barra de equipotencialização local, mas eu equipotencializei aqui, tá certo? Por quê? Porque provavelmente a distância de segurança aqui não seria atendida, aconteceria um centelhamento. Agora, olha o exemplo. Quando eu equipotencializo, a corrente passa por essa linha preta, que é um condutor metálico. Se eu não equipotencializo e centelha, esse centelhamento pode vir para esse cabo aqui, imediatamente do lado, a tubulação imediatamente do lado, pela cobertura do cabo de telefonia. Eu posso centelhar em sentido cruzado aqui, danificando a cobertura de todos os cabos. Eu posso centelhar dessa tubulação de água aqui para a tubulação de gás, perfurando a tubulação de gás. Olha que coisa perigosa. Então, nesse caso, a melhor alternativa é equipotencializar direto na barra. E aí eu estabeleço um caminho de baixa impedância, a impedância desse condutor é menor que a impedância do ar entre esses dois tubos ou entre esses dois tubos. Então, a corrente, já que ela vai acontecer por aqui. Aqui, a mesma coisa, eu faço a equipotencialização aqui da tubulação de gás nessa barra aqui. Ou seja, quando aparecer uma diferença de potencial muito grande entre essa barra e essa barra, entre essa barra e essa barra aqui, eles estão equipotencializados no mesmo ponto. Tá certo? Então, esse aqui vai transferir potencial para essa barra e esse aqui vai receber potencial dessa barra aqui. Existe uma transferência para que se estabeleça uma situação de equilíbrio. E aí, nesse ponto, a diferença de potencial deles aqui se torna relativamente pequena e eu não corro risco de centelhamento aqui. O princípio aqui nessa ferragem da tubulação, a ferragem estrutural aqui é o mesmo. Eu vou equipotencializar também. O princípio da equipotencialização é o mesmo. O objetivo da equipotencialização, para que ela serve, tá certo? E a necessidade é a mesma. A maneira de fazer que se divide em equipotencializações diretas, essas duas aqui, na verdade, essas três aqui são equipotencializações diretas, e essas três aqui, equipotencializações indiretas, e essa aqui também é uma equipotencialização indireta. Equipotencialização indireta eu faço quando operacionalmente, no regime, no dia a dia da empresa, durante situações normais, na ausência de descargas atmosféricas, eu não quero essa ligação aqui. Aqui, essa ligação não me causava problemas. Aqui, por exemplo, essa ligação me causa problemas. Por exemplo, um efeito de corrosão. Eu não posso, por exemplo, ligar essa barra aqui de um determinado metal com uma barra de cobre, por exemplo. Então, eu não posso ligar. Mas só durante os milionésimos de segundo que acontece uma descarga atmosférica, essa ligação não se torna comprometida. Então, a gente tem... E aí entra o curso, gente. Aí entra o estudo, que nunca para, que a gente tem que ouvir várias vezes, reler, sempre se qualificando, tá certo? Que é o seguinte, existem formas diferentes de equipotencialização indireta, tá certo? Existem, então, equipamentos diferentes para fazer essa equipotencialização. Porque muitas vezes a pessoa sabe da equipotencialização, mas não conhece a equipotencialização indireta. Conhece a equipotencialização indireta, e aí não sabe como ela vai realizar. A equipotencialização indireta, a gente realiza através de centelhadores de separação. São dispositivos que têm impedância muito alta, mas a partir de uma determinada diferença de potencial entre seus pontos, essa impedância cai abruptamente, em pouco tempo. E aí eu passo ao quê?
a equipotencializar esses pontos aqui. Tá certo? Então, o que acontece? A corrente do raio vai passar por ele aqui. A corrente do raio vai passar por ele aqui. Esses são centelhadores de separação. Por que são centelhadores de separação? Porque essa, antigamente, se chamava distância de separação. Hoje ela se chama distância de segurança porque dá mais sentido no termo. Só que os centelhadores continuaram a ser chamados centelhadores de separação. Então, sempre que eu tenho que pegar duas partes metálicas da instalação, que eu não quero que elas estejam permanentemente ligadas, mas que durante uma descarga atmosférica elas se comportem como se fosse um único corpo conduzindo a corrente do raio, eu utilizo os centelhadores de separação. Eles foram construídos para isso, especialmente construídos para isso. Eles têm características mecânicas, de desenho, de funcionalidade, de facilidade de instalação, propício, e elétricas principalmente, propícios para fazer esse papel. Aqui, a gente tem um outro dispositivo. Eu sempre uso isso aqui, eu peço desculpas, porque eu uso na analogia, aquele velho ditado, mas eu acho que dentro de um curso, que é um curso para técnicos, engenheiros, profissionais, vale a pena. Para quem tem martelo, para quem só tem martelo, todo o problema é só no prego. Então, quem não conhece as diferenças ou não sabe resolver, ou vai resolver com um dispositivo errado. A gente tem um centelhador de separação e a gente tem os dispositivos limitadores de tensão. Os dispositivos limitadores de tensão fazem a mesma equipotencialização quando uma das partes metálicas é energizada. Como o exemplo mais comum de aplicação desses dispositivos limitadores de tensão são em ferrovias e sistemas metroviários. É impressionante a quantidade de sistemas que existem no Brasil, que os profissionais precisam de uma solução como essa e simplesmente eles desconhecem a sua existência. Uma solução que permita que o trilho energizado, a parte do trilho que é energizada, ela não pode ser equipotencializada, não posso provocar um curto-circuito, mas existe um receio de, na caso de uma descarga atmosférica, por exemplo, numa estação ferroviária, todas as partes metálicas, inclusive aquelas que a gente toca, cria uma diferença de potencial muito grande. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente faz os dispositivos limitadores de tensão, porque a partir de uma determinada diferença de potencial, eles ligam, sempre é um transitório que faz isso, sempre é um tempo muito curto, eles fazem a diferença de potencial, reduzir, evitam centelhamentos, que inclusive podem passar pelo nosso corpo, imagina só, e voltam ao estado normal. Então, a gente tem os centelhadores de separação, os dispositivos limitadores de tensão, que, no caso, fazem a equipotencialização indireta. Sérgio, o que é uma equipotencialização indireta? Quando eu equipotencializo partes que normalmente não estão energizadas da instalação. Então, a gente tem vários dispositivos que fazem esse trabalho aqui. E a gente tem a forma de equipotencialização indireta mais conhecida hoje em dia, que os senhores mais conhecem, quando a gente equipotencializa partes que normalmente são energizadas da instalação, as nossas redes elétricas ou as nossas linhas de dados. Essa equipotencialização indireta ela é mais abordada no curso, porque ela existe em mais casos, ela é mais aplicável do que a equipotencialização indireta de partes não energizadas, embora a informação valha para os dois aqui, e aí são os famosos DPS aqui. Só que eu não posso jamais, em situação nenhuma, fazer uma equipotencialização indireta de uma parte não energizada com DPS. Eu não posso substituir eles por eles, e não posso substituir eles por eles aqui. Cada equipamento tem a sua finalidade, tem por que ele foi construído, para que ele foi construído e como ele deve ser utilizado. Então, quais são os objetivos da equipotencialização indireta? Manter operacionalmente os sistemas isolados. Às vezes, eu preciso que os sistemas, quando eu falo sistemas, partes metálicas, cabos, sistemas de aterramento, carcaças de equipamento, barras de referência de potencial, tubulações, estejam isolados. Impedir a ocorrência de centelhamentos. A equipotencialização indireta, por que ela impede a ocorrência de centelhamento? Porque, na medida que a tensão chega num ponto onde vai acontecer, na iminência do centelhamento, acontece uma mudança de impedância, e aí o caminho providenciado pelo centelhador de separação, pelo DPS, se torna um caminho mais interessante para a corrente seguir do que o caminho pelo ar. Sempre a corrente vai enxergar qual a impedância
que ela tem pela frente. Como a impedância do centelhamento é menor, automaticamente ela deixa de centelhar pelo ar e ela é conduzida normalmente pelo centelhador de separação. Limitar a diferença de potencial entre partes da instalação, isso é uma coisa que a gente aborda muito no curso e às vezes gera confusão. Diferença de potencial é a essência da energia elétrica, da engenharia elétrica. É por isso que a gente ganha dinheiro, por isso que a gente trabalha, porque existem diferenças de potencial que possibilitam uma corrente circular. Eu não posso perder o controle dessa diferença de potencial. Eu não posso deixar, por exemplo, 2 barramentos com 220 volts de diferença de potencial entre eles, simplesmente chegar a 3.000 volts de diferença de potencial, porque eles foram calculados, especificados e separados para que tenha entre eles um meio que isole 220 volts um pouquinho a mais. No momento que eu tenho uma tensão muito alta entre esses 2 barramentos, começam a acontecer centelhamentos que se tornam extremamente perigosos. Então, eu preciso limitar a diferença de potencial dentro de valores aceitáveis, dentro de valores seguros. Lembrem-se que o Felipe usou várias vezes o termo seguro. E proporcionar um caminho seguro para as correntes da descarga atmosférica. Quais são os caminhos seguros para uma corrente passar da descarga atmosférica? Os caminhos que eu quero. Eu determino os caminhos. Eu determino por onde a descarga atmosférica pode passar. E aí que potencialização indireta permite que a corrente da descarga atmosférica passe por pontos que normalmente estão isolados. Ela passe por lugares que normalmente não estão disponíveis por uma corrente em regime permanente. Seja de energia ou seja de sinal, ela vai passar. Gente, eu encerro por aqui, tá? Convido vocês aqui para um próximo curso que se inicia dia 24 de novembro, tá certo? O curso ele é composto de 17 módulos, tá certo? Que são fins em si mesmo. Cada módulo ele tem começo, meio e fim, mas eles formam uma sequência muito grande. Vocês podem fazer uns módulos, por exemplo, escolher os módulos, fazer os módulos iniciais agora, fazer os módulos iniciais depois. O objetivo da gente é ensinar, realmente a gente trabalha muito no sentido de passar conceitos. A gente não tem nenhuma, assim, pouca vontade de explicar. Explicar. Tá certo? Os módulos que tratam das medidas de proteção contra surtos são os últimos. O 14, o 15, o 16, o 17. Esses começam dia 3 e 4 de dezembro. Tá? Então, aqui está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, especificamente sobre o que eu falei aqui, ou alguma dúvida se alguma coisa é abordada ou não no curso, vocês podem entrar em contato que eu vou responder, e eu devolvo aqui a palavra para o Normando, e o Felipe também está se voltando aqui para a gente. Ok, Sérgio, obrigado aí pela sua participação, pela sua clareza e sua expertise no assunto. Foi, com certeza, muito produtivo. Estou vendo aqui pelos elogios que o pessoal está colocando aqui no YouTube. Obrigado você, obrigado Felipe. Todo mundo está elogiando. Isso é muito bom. Ótimo, nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é levar informação séria e correta, né, de forma fácil e acessível, sem perder conteúdo, sem perder confiabilidade. Ok? Agora nós vamos abrir para perguntas, e já tem diversas aqui. Então eu queria agradecer o pessoal que está mandando aí um like, agradecendo o evento, dando os parabéns, obrigado a todos. Vou direto para algumas perguntas. A primeira é do Matheus. Pode ser para você, Felipe. O valor de L pode ser até 1 Bel? Por exemplo, distância de segurança para antenas na cobertura. O L vai até o BEP ou pode ir a 1 Bel no pavimento da cobertura, por exemplo? Sim. Essa situação, né, principalmente situações que envolvem distância de segurança na captação, geram algumas dúvidas mesmo, né? Se nós temos um prédio, imaginando que nós temos um prédio mais alto, o ponto, né, de potencialização ele muda, ele deixa de ser o nível do aterramento e passa a ser aquelas equipotencializações intermediárias que são feitas nos prédios, né, são feitas de tantos em tantos níveis para fazer a equipotencialização de massas metálicas. Quando há descidas externas, essas descidas, né, fazer essas interligações delas com anel de cintamento e massas metálicas, né? Mas nessa situação em específico,
Imaginamos que, por exemplo, nós temos uma antena e queremos saber qual que é a distância de segurança em relação a um mastro, né, que é similar à situação que ele nos informou. Aí, nessa situação, o comprimento L seria o comprimento do mastro, até o primeiro até o primeiro ponto de interligação desse mastro a esse subsistema de captação. E no caso tenha um BEP, né, seria até esse nível de equipotencialização, né? O importante aí, né, o importante a ter atenção é que apesar do seu L ter diminuído, o seu KC ele está igual a 1. Então, são essas questões, né, que envolve essa equação de cálculo de distância de segurança, que é necessário que tenha bastante atenção, né, na hora de considerar qual que vai ser o L, qual que vai ser o KC, entendeu? Então, continuando a dúvida dele, ele perguntou se até o BEL, sim, seria até a equipotencialização local, não seria até o BEP, no caso de um prédio muito alto, a não ser que o prédio seja menor, aí nós consideramos um outro comprimento L. Né? Cada situação é necessário que seja avaliado qual é o L, e dependendo o valor de KC, ele também varia, né? Ele também muda de situação para situação. Ok. Felipe, obrigado pela sua resposta. Ok? O João fez uma pergunta aqui. Passa as datas do curso novamente, por favor, que o Sérgio passou muito rápido. Então, o curso próximo vai acontecer no dia 24 desse mês e vai terminar no dia 4 de dezembro. Então, segunda-feira até sexta-feira, das 19 às 23 da noite. É online, presencial, ou seja, ao vivo. Ok? Agora tem uma pergunta aqui que pode ser para o Sérgio. Foi o Victor que perguntou. Posso substituir um centelhador de separação por um DPS? Sérgio, é com você a pergunta. Não, não pode. Em hipótese nenhuma você pode fazer isso. Existem características construtivas que fazem com que o DPS não seja apropriado para você utilizar no sentido do centelhador de separação. Por isso é que eles são fabricados. Cada um já é fabricado para a sua função. Você também não pode substituir um centelhador de separação por um DPS, nem um DPS por um centelhador de separação. Se fizesse, você pode ter vários sérios problemas, tá certo? Porque o tipo de corrente que ele vai passar, no caso do centelhador de separação, ele não é energizado, então ele não tem nenhum dispositivo interno que interrompa a corrente, caso ocorra algum curto-circuito ou final de vida útil. Então, cada um tem a sua... Não pode. O seu áudio sumiu, Sérgio. Não, você ouviu até eu falar não pode? Sim. Eu achei então, não pode é a mensagem que tem que ficar. Não pode. Ok. Mas a gente pode continuar, ok? Beleza. Felipe, em um galpão com altura de 6 metros, com mais de 10 descidas em perfil estrutural metálico, temos que considerar a distância de segurança? Ele não botou interrogação, eu presumo que ele está fazendo uma pergunta, né? Ele quer saber se num galpão com 6 metros de altura, 10 descidas em perfil estrutural metálico, estou presumindo que são descidas naturais, né? Se tem que considerar a distância de segurança. Faltou só complementar talvez aquela parte que eu falei, onde não se aplica a distância de segurança, que além da situação do SPDA estrutural, né, que é o que a gente utiliza as ferragens estruturais da edificação como condutores, além dessa situação em que não se aplica a distância de segurança, no caso, quando nós temos galpões com pilares metálicos, né, ainda mais nessa quantidade, enfim, a quantidade não é importante, mas em situações de galpões metálicos, não é necessário também calcular a distância de segurança em relação a esses pilares metálicos e a outras massas metálicas, né? Beleza. Tem outra pergunta aqui, essa pode ser para o Sérgio. No caso do material que separa SPDA do sistema interno, sillar e concreto, qual considerar? Eu não entendi. No caso, eu não entendi no caso. No caso entre a distância tem uma parte de metal e uma parte de concreto, é isso? Deixa eu ler de novo.
No caso de um material que separa SPDA do sistema interno, se ar e concreto, qual considerar? Então, um material que separa o SPDA de um sistema interno, o que é que se deve considerar? Se é o ar ou se é concreto. Ele esqueceu de falar, provavelmente, que aí no meio tem uma parede, né? Se tem uma parede, aí é material sólido. Não é isso mesmo? Exatamente. Agora, se não tem uma parede entre essa descida e essa estrutura interna, aí seria o ar, né? A não ser que também pode ser que até uma parte seja o ar e até uma outra parte seja o concreto. Agora, você, no caso, o resultado do concreto, como o Felipe mostrou, ele é mais crítico. Então, você vai considerar aí o pior caso, porque o centelhamento vai acontecer onde você encontrar a corrente encontrar uma menor dificuldade para passar. Então, você seja conservador e faça o cálculo no concreto. Okay. Porque o ar vai isolar mais do que o concreto. Então, pelo ar, nesse caso, não é onde vai acontecer o centelhamento. Vai acontecer pelo concreto, mas aí nós são 3 cabeças, tem que ser uma sentença só. Eu acho que o Felipe concorda, né? Concordo, inclusive Concorda, né? é uma recomendação da norma que se utilize o menor valor de km, né? Nesse caso. Então, como concreto e tijolos tem um valor de 0,5, né, o menor valor, nessa situação tem que ser considerado 0,5, né, que é para concreto e tijolos. Tem uma pergunta aqui para o Sérgio. Sérgio, tenho muita dificuldade para especificar DPS de sinal tipo 1. Não acho nos catálogos no mercado. Essas informações são obscuras mesmo? Ou eu estou procurando errado? Foi o Matheus que perguntou. Não, Matheus, acho que você não está procurando errado. Eu acho que existe uma oferta maior de DPS de energia. Veja bem, os DPS de energia são mais utilizados, porque as pessoas usam mais mesmo. Assim. Então, você tem empresas que são tradicionais fabricantes de material elétrico, eles fornecem DPS de energia para complementar a linha, porque eles fornecem disjuntores, essas coisas. Os DPS de sinal, aqueles fabricantes que são especializados em DPS, eles têm os DPS de sinal. Então, ele tem um catálogo, geralmente esse catálogo é dividido numa parte de energia e numa parte de sinal. E aí, na parte de sinal, você tem os DPS de sinal classe 1. Cada tipo de linha de sinal tem o seu correspondente DPS classe 1. Então, tem DPS classe 1 de sinal para telefonia, tem DPS de classe 1 de sinal para cabo TP, tem DPS de sinal para cabo 4 a 20 miliamperes. Então, tem no mercado. Não é que você está procurando errado. Você precisa só chegar e procurar um pouquinho mais naquelas empresas que estão tradicionalmente fornecem DPS, são especializadas em DPS, que eles têm DPS de sinal para várias aplicações. Tem também aquela questão que você sempre fala, né? Que o DPS tipo 1 não é um produto de prateleira, né? O que é de prateleira é o tipo 2 e o tipo 3, que é aquele que o usuário vai numa loja de material elétrico, pega na gôndola e leva, né? Achando que está resolvendo o problema dele. O tipo 1, Sem dúvida. por ser mais caro também, né? É que, na verdade, o DPS classe 1, a gente precisa entender, aproveitar a pergunta, Matheus que perguntou, né? É o Matheus. Assim, falar. O DPS classe 1 é a aplicação nobre da coisa. É aquele cara que realmente pega a corrente do raio e desvia. Então, é mais complicado, mais difícil, exige mais engenharia para você desenvolver um DPS classe 1 do que um DPS classe 2 ou 3. Então, realmente, isso limita, no caso, a oferta no mercado. Você está correto, essa dificuldade sua é de todo mundo. Existe menos oferta de DPS classe 1 no mercado, principalmente para sinal, já existe menos oferta de DPS classe 1 e menos oferta de DPS de sinal. Então, existe menos oferta de DPS classe 1 para sinal, mas é possível encontrar. Agora, para Felipe, posso potencializar uma parte... Só desculpa, Normando, desculpa. A termotécnica, ela tem uma parceria com a DEM, o Nicolas, ele pode te entrar em contato com a termotécnica, ele vai te indicar os DPS de sinal que você talvez precise. E os tipo 1 também de energia, todos os tipos, na verdade. Bem lembrado. Bom,
Agora é por João, é do João, para o Felipe. Posso equipotensalizar uma parte condutiva externa entrante a uma edificação direto ao condutor de descida próximo? Bom, eu acredito que essa dúvida o Sérgio vai poder dar o aval melhor, né? Mas se nós temos condutores elétricos entrando, esses condutores elétricos eles devem ser equipotencializados ao barramento de equipotencialização principal sempre, e não as descidas. E essa equipotencialização, como o Sérgio disse, é uma equipotencialização indireta por meio do DPS classe 1, né? Nunca uma equipotencialização direta. Afinal, a gente está falando de condutores elétricos, condutores elétricos energizados, né? Então, essa equipotencialização ela deve sempre ser feita ao barramento de equipotencialização principal, ao BEP, né, Sérgio? Mas ele não especificou se seria o condutor de sinal ou de energia, né? Ele falou uma Sim. parte condutiva. E ele nem especificou se é um condutor normalmente energizado. Na parte de condutores energizados, Felipe, você está 100% correta. Agora, a gente precisa analisar, imagina, por exemplo, que você tem uma parede, tem um prédio, e por algum motivo você tem uma tubulação, entrando nesse prédio. Tá? Essa tubulação vem externa. Vamos dizer que você tem 2 prédios, um do lado do outro, por um motivo sai uma tubulação de um para outro. Aí a pergunta dele, nesse caso, seria se essa tubulação aqui eu posso equipotencializar na descida do SPDA. Eu não acho correto. Aí tem o problema da distância de segurança, né? Se ela estiver obedecendo a distância de segurança, não precisa equalizar. Se não obedecer, ele vai ter que aterrar ela lá na referência do BEP, que provavelmente é o ponto de equalização mais próximo. Sim. Ok? Ligar nas descidas direto, só se não estiver obedecendo a distância de segurança e tomar as medidas. Ele está falando aqui que eu queria dizer que são elementos metálicos. Então, ele não estava se referindo a condutores energizados nem de sinal. Então, é isso que a gente falou, né? Se não obedecer a distância S, você vai ter que interligar. Se obedecer, você não precisa interligar. Basicamente isso aí. Agora, daí podem sair outras variáveis, né? Outras ponderações que pode estender essa pergunta muito além. Deixa eu ver se eu respondi a todas as perguntas. Essa aqui já foi feita. Obrigado. Uhum. O João fez aqui uma observação. Não sei se é uma observação ou se é uma pergunta. Vamos lá. Acredito que, por exemplo, em caso de faltas, a corrente de curto-circuito irá exclusivamente circular por esses elementos metálicos que não foram dimensionados para conduzir essa corrente. O João está se referindo à pergunta do Guilherme, que fez aquela pergunta anteriormente. Então, ele está falando que, em caso de falta, a corrente de curto-circuito irá circular por esses elementos metálicos que não foram dimensionados para conduzir essa corrente. Você concorda com isso, Sérgio? Assim, a gente precisa ter mais tempo para debater. Normalmente, a corrente de curto-circuito ela tem o seu caminho próprio para conduzir pelo condutor PE, nesse caso aqui. Exatamente. Então, eu não acredito muito que a corrente de curto-circuito ela é uma corrente que tem uma frequência menor, ela tem uma característica menor, a impedância da instalação para a corrente de curto-circuito ela é menor do que para as correntes de descarga atmosférica. As correntes de descarga atmosférica têm taxa de variação maior. Então, eu acredito que o caminho das correntes de curto-circuito, falando de uma maneira mais assim, mais simples, ela tem caminhos mais tranquilos, assim, mais bem definidos do que as correntes do rádio. E aí tem um detalhe muito interessante também em relação aos centelhadores de separação. Os centelhadores de separação não vão responder às correntes de curto-circuito, normalmente. Então, quando você faz a equipotencialização através de centelhador de separação, na presença da corrente de curto-circuito, vai continuar sendo um caminho fechado. Ela não vai ter condição de passar por ali. O centelhador de separação
trabalham com mais o raio. O raio, a descarga atmosférica, ele tem características diferentes da corrente de curto-circuito. Tá? A onda que simboliza, representa, no caso, a descarga atmosférica, ela tem umas características diferentes. Agora, de qualquer maneira, essa preocupação que ele teve, todo mundo que está assistindo, e nós, inclusive, o nosso quadro aqui, a gente precisa tomar muito cuidado aqui para a gente, de repente, não provocar um caminho para as correntes de curto-circuito que vão acontecer. Em sistemas TN, isso é muito difícil acontecer. Em sistemas TT e sistemas IT, isso pode ter mais chance que isso aconteça. Agora tem aqui uma pergunta do Guilherme e o João vem complementar essa pergunta e vamos ver se o somatório das duas está correto ou não. Guilherme fala, na equipotencialização, qual seria a efetividade se ao invés de aterrar cada elemento até a barra de terra e eu conectar o aterramento nos elementos em série? Aí o João fala, Guilherme, se você equipotencializar em série, tem o problema principal de se essa ligação em série seja interrompida, todos os elementos metálicos amontantes da interrupção não estarão equipotencializados. Né? Você quer responder, Sérgio? Eu concordo com o que o João falou aqui e também queria até pegar carona naquela questão de ligar nas descidas do SPDA. Gente, preste atenção, em primeiro lugar, as coisas, quando você fala assim, tem um BEP, tem um BEL, tem a descida, elas foram construídas para que as coisas sejam ligadas ali. Ligar as coisas normalmente na descida do SPDA é o pior lugar para descer, porque as descidas, por definição, está passando a corrente da descarga atmosférica. Você está dando chance para as descargas atmosféricas seguirem outros caminhos que não diretamente para o aterramento, que é o destino final das correntes aqui. Quando você tem um BEP ou tem um BEL, qual é a grande vantagem do BEP ou BEL? Eles são as referências de potencial da instalação. Então, sempre que você tem uma elevação de potencial que ocorre no BEP ou que ocorre no BEL, tudo que está ligado a eles, ou seja, toda a instalação, ela vai subir e descer junto. Você não perde as referências. Quando você faz ligações em trechos específicos da instalação, naquele momento que aquele trecho, aquele pedaço da instalação, aquele elemento da instalação, aquele componente da instalação está recebendo uma parcela daquela corrente, ele está se elevando. Mas será que aquele ponto está equipotencializado? Vai surgir uma diferença de potencial, porque é muito importante que a gente use como critério a simplicidade, porque a simplicidade dá para a gente o caminho correto que as correntes vão seguir. Então, quando a gente começa a sair ligando as coisas, assim, porque acredita que tudo é metálico, tudo está equipotencializado, de repente, no final, as correntes vão se dirigir para o sistema de aterramento, é o destino final delas. Mas elas podem passar por lugares que a gente não controla. Então, para efeito de manutenção, instalação e projeto, seguir as partes, por exemplo, barras de equipotencialização principal, barras de equipotencialização local, descidas, captação. Cada subsistema ter a sua finalidade específica ajuda muito. Eu e o Felipe, a gente já fez muita, até algumas, né, Felipe? Algumas inspeções juntas em cliente. Às vezes a gente chega no lugar, a gente não entende o que está acontecendo ali. Para efeito das medidas de proteção contra surto, isso é caótico, porque você não sabe se o barramento A está ligado no barramento B, se o barramento C está ligado na entrada no painel, na saída do painel, se o painel A está equipotencializado no B, porque os caras saem tacando fio em tudo. Aí, quando você chega no lugar, tem a sua barra de equipotencialização, você vê todos os fios chegando lá. Aí você segue o caminho do fio, vê que o fio tal está indo no quadro A, o fio tal está indo no... As coisas se tornam mais claras, a gente tem mais condições de ver o que está correto e o que pode estar dando problema. Isso facilita tanto a manutenção como a inspeção. Tá? Só complementando o que você falou aí, Sérgio, muito bem, você falou que você chega num cliente e você não sabe o que é que aconteceu ali, como é que foi distribuída a parte elétrica, de telecomunicação, e o pior é quando nem o cliente sabe, né? Quer dizer, uma coisa é você chegar lá, não saber e tentar procurar. O pior da situação é quando o cliente vira para você
e fala, olha, eu estou aqui, tem 6 meses, também não sei nada, não conheço nada, aí você fica mais perdido ainda, né? Para saber de onde o fio começa, aonde ele acaba, para você analisar se ele faz um loop, se ele está aterrado nas extremidades. É o que você falou, é o mesmo que caçar uma agulha no palheiro, né? É. Então, nós, inclusive, isso aí vai ser assunto para outros webinars nossos, né? As questões relacionadas a dificuldades de levantamento em campo, como fazer, como obter essas informações de forma mais correta e precisa, envolvendo o cliente, inclusive, né? Isso vai ser foco para outros temas aí. Mas aqui eu tenho mais algumas perguntas. Essa vai para o Felipe. Como proceder para equitencializar tubulações em que não é possível perfurar? Ah, sim. Isso é mais uma questão de instalação, né? Operacional. Que tem que vir detalhada no projeto, né? Sim. Nos nossos Porque, projetos a gente tem todo esse detalhamento, né? Todo esse cuidado para detalhar ao máximo o que vai ser feito, né? Pelos instaladores. No caso de tubulações, na maioria das vezes elas não podem ser elas não podem ser perfuradas, né? O que nós recomendamos muitas vezes, principalmente no nosso suporte técnico, é o uso da fita perfurada em latão niquelado. Essa fita ela abraça, né, essa tubulação e a interligação pode ser feita com um conector ligado direto na fita perfurada em latão niquelado, né? Outra situação seria também o uso da fixação diretamente nos suportes fixadores dessa tubulação também. Outras situações, né, como o Sérgio já apontou, por exemplo, quando nós temos tubulações que elas são energizadas, né, que, por exemplo, quando elas têm proteção catódica, né, Sérgio? É. É. Aí já é necessário o uso do centelhador, né, para fazer essa hipotencialização. Ela já não pode ser uma hipotencialização direta, entendeu? Mas eu queria aproveitar e dizer que no nosso site, né, no site da Termotécnica, a gente tem um conjunto de detalhes orientativos para projetistas e instaladores, caso vocês queiram acessar. Nós temos o suporte técnico também, né, o suporte técnico da Termotécnica, ele é gratuito, ele atendendo dúvidas pontuais, dúvidas de projetistas, instaladores, principalmente relacionadas aos materiais que a Termotécnica comercializa, né, materiais de proteção contra descargas atmosféricas. E caso vocês tenham alguma dúvida, nós atendemos tanto por e-mail quanto pelo telefone, né? E a engenharia da termotécnica também, ela faz inúmeros serviços envolvendo inspeções, projetos. Fazemos, inclusive, a certificação de projetos, onde a gente avalia todas essas questões relacionadas à potencialização, relacionadas a, principalmente, né, as potencializações, as pessoas às vezes têm muita dificuldade, né, e proteção contra descargas atmosféricas no geral. Felipe, tem outra pergunta aqui que pode ser para você. Se ao considerar o primeiro ponto de equitencialização e sendo ele aterramento, devo considerar os 50 centímetros no caso de aterramento? Ele está perguntando se o L inclui esses 50 centímetros, que é a profundidade da malha que a norma exige, né? Ou se não considera. Sim. Essa questão também é um pouco comum. É, quando se trata de distância de segurança, né, é importante ter o nome segurança aí em mente, né? Em várias situações, o ideal é que nós sejamos conservadores mesmo. Então, é necessário considerar, sim, esse comprimento de 50 centímetros até chegar à malha de aterramento, né? Situação mais crítica, né? É a situação mais crítica e a situação mais verídica, né? Mais Sim. próxima da realidade. Uhum. Você ia complementar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ok. Isso também vai ser tema de outros webinars nossos, né? Essa questão com o cuidado do detalhamento. A gente, como você bem falou, fazemos certificações
de projetos que são feitos por outras empresas, né? O cliente, às vezes, quer uma segunda validação, e às vezes a gente recebe projetos que se percebe facilmente que o projetista tem os conceitos técnicos, fez um bom projeto em termos de dimensionamento, mas pecou no detalhamento. Então, quando você não detalha bem o seu projeto, você dá margem para o instalador, muitas vezes bem intencionado, querendo complementar o que não estava no projeto, ao querer ajudar, acaba muitas vezes atrapalhando. Por exemplo, se tem um tubo de descida, ou um tubo de aço galvanizado a fogo de gás, por exemplo, e o projetista não detalhou como é que ele deveria ser aterrado. Aí ele, na boa intenção, bota um conector de cobre para conectar com o tubo de aço. Isso vai formar uma pilha galvânica. Então, apesar de ele estar bem intencionado, ele às vezes vai muito mais piorar a situação do que ajudar. Por isso é importante o projeto estar muito bem detalhado. Nós vamos ter um webinar sobre essa questão, que as informações que devem constar num projeto, o que é um projeto execuível. Não adianta só ele estar tecnicamente correto, ele tem que estar entendível pelo instalador. O instalador tem que bater o olho e perceber que ali ele tem que fazer com isso e com aquele material. Os materiais têm que ter compatibilidade para evitar a formação de pilha galvânica, ok? Só um detalhe, além dos inúmeros elogios e parabéns aqui, temos uma pessoa ilustre aqui, nossa amiga Maria José, ela é da Espanha, está assistindo nosso evento. Obrigado, Maria José, pela força, é um prazer conversar com você. E os demais amigos também, todos estão dando os parabéns aqui. A Jéssica dando os parabéns para o Felipe. Ainda estou aguardando o meu vestido de LED. Isso aí é problema seu, Felipe. Tá Tá. ok? Eu vou resolver depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, se esgotaram as perguntas, nós também estamos esgotando o nosso tempo. Eu queria agradecer aos amigos que tiveram a paciência de nos assistir durante essa hora aqui, essa hora e meia. Agradecer ao Felipe, agradecer também ao Sérgio, ok, por nos ajudarem na compreensão desses itens. Espero poder contar com vocês nos próximos webinars da termotécnica, tá? Nós vamos trazendo pessoas, algumas nós vamos repetir, outras nós vamos alternar. Na primeira live, a Luciana, que é a nossa coordenadora de projetos, participou junto com o Sérgio. Hoje foi o Felipe. No próximo evento pode ser outra pessoa. Nós vamos alternando com o objetivo de trazer informação certa, confiável, dentro da norma, sempre com foco na prática, mostrando que isso é possível de ser feito, como isso pode ser feito, como pode ser executado. Isso está na norma, tem que ser seguido. A gente vê muitas vezes projetistas ou instaladores falarem: ah, isso é difícil de ser feito, ah, isso é caro, aí o cliente não gostou. Gente, isso são dificuldades, não são impossibilidades. Nós estamos aqui como engenheiros para resolver os problemas e não para simplesmente dar corda para um cliente que não quer gastar dinheiro ou para um projetista que às vezes ainda não está familiarizado com as exigências da norma e achar que a norma viajou na maionese. O nosso objetivo é trazer isso de forma didática e prática e mostrar que é possível, sim, ser feito. E que nos nossos cursos, como isso aqui é um evento rápido, nos nossos cursos nós temos muito tempo para mostrar essas questões práticas, objetivas e normativas. Então, quem tiver interesse, reiteramos de novo que podem participar do nosso evento. O próximo vai ser dia 24 agora desse mês, de novembro, e vai terminar no dia 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 19 às 23. Ok? É um curso completo, mas que pode ser adquirido por módulos. Tem muitos alunos que refazem o nosso curso porque são muitas informações num tempo muito curto. Então, às vezes, ele, por exemplo, perdeu ou não
pegou bem o item aterramento, ele pode fazer o módulo de aterramento só, ou ele pode fazer o da captação só, para reforçar algum item que ele não fez, que ele não entendeu, ou que passou rapidamente, ou por algum motivo perdeu. Então, existe essa possibilidade de quem fez o curso poder adquiri-lo por módulos também. Ok? Então, queria agradecer a vocês. Você quer deixar alguma mensagem aí para encerrar, ou Felipe? Depois o Sérgio? Não, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, que puderam assistir ao nosso webinar. Gostaria de dizer que nós estamos, quaisquer dúvidas, nós também podemos atender pelo suporte, né, e dizer que o curso é bem importante mesmo. Às vezes o curso ele nos abre, né, para novas interpretações. Às vezes a gente vê uma coisa, alguns projetistas mais experientes acham que faziam corretamente, quando faz o curso, vê que tem alguns detalhes que ainda poderiam ser melhor resolvidos, né? E eu queria agradecer ao senhor, seu Normando, e ao Sérgio, pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui ao lado de vocês, né? Dos senhores que têm tanto tempo de estudo, né? Na área de 5419, na área de PDA, e agradecer a Termotécnica pela oportunidade de estar apresentando neste webinar. Ok. Nós é que agradecemos, Felipe, a sua disponibilidade, a sua prontidão e a sua precisão nas informações. Tá? O Felipe é um dos futuros especialistas nessa área, ele já milita há 6 anos nessa área e está se despontando como um profissional realmente muito conhecedor do assunto, muito dedicado. Então, para mim foi um prazer poder compartilhar esse tempo com você, Felipe. Muito obrigado. Tá? Agora o Sérgio, se quiser dar uma palavra de fechamento, Sérgio. Rapidamente, só mostrar que eu acho que a maior prova do curso, a gente não se propõe a ser o melhor curso, o curso mais importante, a gente se propõe a ser um curso bom no estilo da Thermotec. Qual é o estilo da Thermotec? Vocês tiveram a prova que é o Felipe aí, que é um profissional novo, que aprendeu pelo esforço dele, nada substitui o esforço do Felipe, mas essa troca de informações, a gente conversa praticamente todo dia. Eu com o Felipe, eu com o Normando, claro, com o pessoal, com o Felipe, com a Luciana. Essa troca de informações generosa, ninguém esconde nada, todo mundo, o que sabe, passa para o outro. Se não aprendeu, volta. Claro que o curso não é a mesma coisa que está o dia a dia na empresa, mas o curso possibilita as pessoas ter contato com profissionais que atuam. Isso eu sempre falo para os alunos do curso. Eu não sou um professor, hoje eu voltei a ser aluno, tá certo? Ninguém aqui tem uma carreira acadêmica, mas a gente tem vivência. Então, quando o aluno fala assim, mas o cliente não quer pagar, a gente sabe. Mas o cara não quer furar o piso, a gente sabe. Tem que ligar na descida, não sei o quê. Então, os problemas que vocês trazem para o curso somam aquilo que a gente aprende, vocês ensinam muito para a gente também, os alunos, a gente aprende muito com vocês, e a gente soma com aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, porque a gente vive SPDA, entendeu? Então, ter os alunos aqui com a gente aqui é muito enriquecedor para a gente, e é como o que o Felipe mostrou para vocês aqui. É um rapaz jovem, mas ele realmente conhece, porque ele está o tempo todo trocando informações aqui, e isso só enriquece ele e enriquece a gente que convive com ele também. Obrigado, Sérgio. Queria falar para o pessoal que nos assiste que nós temos o projeto nosso, né? É uma live por mês, tá? Se vocês quiserem sugerir algum assunto, fiquem à vontade. Se vocês puderem se inscrever no canal da Termotécnica, melhor ainda, porque vocês vão ser notificados sempre que houver um webinar, tá? E nas outras redes sociais a gente também divulga, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Eu gerencio uns 8 a 10 grupos, no Telegram tem 2 ou 3 também. Então, em todas as redes sociais a gente divulga esses eventos. Então, se vocês seguirem a Termotécnica, se inscreverem no canal, serão notificados. E só para fechar, falar uma coisa que a gente sempre fala nos nossos cursos, né? Eu falo isso há 200 anos quase. Quando você faz um curso, você acha que vai tirar a meia dúzia de dúvidas que você tem.
Quando você acaba o curso, você vai ter muito mais dúvidas que você trouxe. Por quê? Porque quando você tem acesso a mais informações, a sua mente vai se abrindo e as dúvidas aumentam proporcionalmente. Então, muitas vezes, alguns alunos brincam, olha, eu tinha 2 ou 3 dúvidas, você tirou as dúvidas no curso, só que agora eu tenho 10 ou 20 dúvidas. Então, ótimo, põe as dúvidas para fora, vamos conversando. Outro grande diferencial que a gente tem é que você não perde o contato com os instrutores depois do curso. Nós temos um curso específico para os alunos do curso, onde a gente mantém contato diariamente, todo dia, toda hora. Tem alunos que fizeram o curso e colocam dúvidas. E a gente, nós e o Sérgio, eu, o Felipe, a Luciana, estamos lá para dar suporte para que não se sintam abandonados depois do curso, ok? Esse é um dos diferenciais nossos também. E que a gente não esconda o jogo, tá? Como algumas pessoas falam, o fulano faz o curso, mas fica escondendo o jogo para depois vender consultoria. Não é o nosso caso. Se isso acontecer, vai ser consequência, mas não é o nosso foco. O nosso foco é a gente literalmente abrir a informação o máximo possível. Então, obrigado a quem está nos assistindo, obrigado ao Sérgio, obrigado ao Felipe. Foi um prazer passar essa 1h30 com vocês e vamos aguardar o próximo webinar. Ok? Obrigado a todos. Boa noite.